Então não vai... Bom dia, havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião. Cumprimento o deputado Lucas Neves, que participa virtualmente da reunião, e deputado Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente, presencialmente, deputado Maurício Peixe também presencialmente. A ata da sessão anterior já foi encaminhada aos gabinetes, consulto se há alguma retificação. Não havendo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovado. Discussão e votação de requerimentos de autoria do deputado Sérgio Guimarães, requerendo realização de audiência pública para discutir acerca do cumprimento da Lei Estadual 18.686, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para determinar o prazo de validade do laudo médico que ateste a deficiência permanente. Em discussão, deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhor deputado Maurício Peixe e demais deputados que estão online, eu queria só colocar assim, primeiro, sou a favor desse requerimento, não tem dúvida nenhuma, eu só queria levar ao conhecimento, como coautor dessa lei, juntamente com o deputado Mauro de Nadal, que eu fiz uma pesquisa ao Ministério Público de Santa Catarina. Eu gostaria de ler para que entendessem o interesse público dessa solicitação. Então, o despacho do Ministério Público de Santa Catarina. Trata-se de protocolo cadastrado em razão de encaminhado a essa 33ª Promotoria de Justiça da Capital pela PGE, consistente no ofício do deputado Vicente Caro Preso, oriundo do gabinete, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dando conta de suposta irregularidade na área da saúde. Em síntese, extrai-se do documento encartado notícia de que planos de saúde estão solicitando novo laudo médico que atesta as deficiências de caráter permanente, descumprindo, portanto, a Lei 18.686/2023, que alterou a lei que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência, das pessoas com deficiência, para determinar o prazo de validade do laudo médico que ateste a deficiência permanente. É o relatório. Desta feita, cabe registrar que nessa 33ª Promotoria de Justiça tramitou apenas uma representação a respeito, tendo sido apurado junto à Unimed Grande Florianópolis, que apresentou justificativa em apertada síntese, no sentido de que solicita aos seus beneficiários, quando há pedido de reembolso, envio de documentos imprescindíveis para controlar e acompanhar os tratamentos que os beneficiários vêm realizando fora da sua rede credenciada. Diante disso, o documento pedido médico, laudo, deve conter justificativa de prescrição, plano terapêutico, emitido em no máximo 6 meses, tendo que ser renovado a fim de verificar a necessidade do mesmo plano terapêutico ou seu ajuste. Ressaltou ainda que o beneficiário muitas vezes não é acompanhado por profissional médico, sendo que a prescrição de tratamento é necessária por profissional dessa categoria, segundo o Conselho Federal de Medicina. Portanto, mais um motivo pelo qual se realiza a solicitação da documentação. Assim, segundo a cooperativa, a solicitação semestral não se presta para confirmar diagnóstico de beneficiários com deficiência de cunho permanente, vez que entende a imutabilidade da situação. Logo, considerando que a solicitação de documentação realizada pelo plano não é para verificar o diagnóstico de beneficiário, o qual não se alterará, pois é definitivo, mas sim para observar a necessidade e efetividade do tratamento prescrito, além de assegurar que o paciente está realizando acompanhamento médico, sobretudo adequado, não se vislumbrou, no caso específico analisado, irregularidade que ensejasse a intervenção ministerial dessa Promotoria de Justiça, especialmente no que diz respeito à garantia de acesso à saúde. Dito isso, determina a comunicação do presente despacho ao deputado Vicente Caro Preso, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a fim de lhe ser informado sobre a atuação dessa Promotoria de Justiça da Capital. Isso foi respondido dia 21 de março, portanto, Fabrício José Cavalcante, promotor de justiça. Então, muitas vezes se pode ter uma outra interpretação a respeito desse prazo de dificuldade permanente, né, deficiência.
Então, mas de qualquer jeito, eu acho que vale a pena a gente debater, inclusive o teor da lei, do que a lei estadual enseja, para até uma divulgação maior sobre a extensão e a validade do laudo médico. Ok, continua a discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Registro também a presença do deputado Márcio Machado. A ausência do deputado Dilson Massoco, aqui com justificativa. Deputado Márcio, então, está substituindo. Seja bem-vindo, deputado Márcio. E também justificativa a ausência do deputado Sérgio Guimarães. De autoria desse deputado, requerendo autorização para uso do auditório Antonieta de Barros, bem como toda a estrutura e etc., para o próximo dia 9 de maio, quinta-feira, 9 de maio, uma quinta-feira, para a realização da abertura da Semana Brasileira de Enfermagem. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Também de minha autoria, requerendo a participação em reunião da Comissão de Saúde do Dr. Evandro Manuel Macarini, médico otorrinolaringologista especializado em otoneurologia e representante do sul do Brasil da Academia Brasileira de Otoneurologia, que é vinculado à Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvica-Facial, ABOR RLCCCF, para falar sobre o tema Equilíbrio do Idoso, Prevenção de Quedas, com o intuito de conscientizar a população e os profissionais de saúde sobre a importância dos cuidados recorrentes, das recorrentes quedas, que são mais grave consequência nas tonturas dos idosos. Em discussão. Senhor presidente, é interessante esse pedido. Na realidade, as quedas nos idosos são uma das maiores causas de morte, né? Cirurgia, fratura de colo de fêmur, enfim, implica um monte de situações. E daí vem o valor tanto dos profissionais de educação física como de fisioterapia, né? O valor importante da manutenção da massa muscular, né? E da funcionalidade das pessoas. Então é interessante, realmente esse otorrino aí, ele vai explicar as dificuldades, né, da veiarada ficar muito parada e os problemas que acontecem. Ok, continuando a discussão. Quem aprova permanece como se encontra. Aprovado. Bom, teremos então aqui a presença de um profissional que tem um dos nomes mais compridos da língua portuguesa, otorrinolaringologista, que junto com inconstitucionalissimamente formam duas palavras bem longas, deputado Maurício, e esse é o momento aqui de descontração da nossa reunião apenas. Fim dos requerimentos, passamos às votações dos pareceres. PL 113, relatoria deputado Sérgio Guimarães. Deputado Sérgio Guimarães não está presente na reunião, manda justificativa, portanto eu retiro de pauta este projeto. O PL 533, relatoria deputado José Milton Schaefer, também não está presente, retiro de pauta esse projeto. E o PL 63/2024 é de autoria do deputado Napoleão Bernardes, na verdade com a minha coautoria, pela gentileza do deputado Napoleão, altera a lei 18.531 para instituir o abril da tulipa vermelha, mês dedicado à conscientização da doença de Parkinson. A relatoria, o deputado Lucas Neves, que participa virtualmente, para facilitar aqui, ele nos solicitou que um membro da comissão lesse o parecer, que ele já mandou por escrito. Peço a gentileza, deputado Caro Preso, de apresentar o voto do deputado Lucas Neves. Obrigado, senhor presidente. Eu vou passar diretamente ao voto. Trata-se do projeto 0063/2024, que altera a lei 18.531/2022 para instituir o Abril da Tulipa Vermelha, mês dedicado à conscientização da doença de Parkinson e da outras providências. Autor Napoleão Bernardes e relator deputado Lucas Neves. O deputado Lucas está comandando um seminário sobre autismo hoje em Lages, da comissão na qual eu presido, com mais de 1.100 pessoas inscritas.
Voto. Preliminarmente anoto que, por força do disposto nos artigos 144, inciso 3º e 209, inciso 3º do Regimento Interno desse Poder, cumpre a essa Comissão de Saúde analisar as proposições sobre o prisma de interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade eludidos no artigo 79, inciso 1º do mesmo Estatuto Interno. Da análise cabível no âmbito dessa comissão, observa-se nos autos que a medida avisada pelo projeto de lei sob exame é oportuna e conveniente, tendo em vista que o objetivo é estabelecer um mês inteiro dedicado à conscientização sobre a doença de Parkinson, denominado Abril da Tulipa Vermelha, em consonância com lei nacional quanto ao tema e, de outro lado, dispor sobre uma semana estadual dedicada às informações quanto à doença de Alzheimer. Nesse sentido, observo, com amparo no preceituado artigo 6º, com o artigo 193, ambos da Constituição Federal, que a medida projetada pelo projeto de lei sob exame tem relevância social, reconhecendo presente o interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada nesse Parlamento. Ante o exposto, no âmbito desse colegiado, reitero o mérito e o interesse da coletividade inerentes à norma material almejada, e com fundamento nos artigos 144 e 209 do Regimento Interno da LESC, voto no âmbito dessa Comissão de Saúde pela aprovação do projeto 0063/2024 e da emenda aditiva constante no evento número 3, página 1, aprovado na CCJ. Em discussão, eu só gostaria de ressaltar a importância da iniciativa do deputado Napoleão, e que gentilmente me pediu para subscrever junto, em função de que, salvo o melhor juízo, sou autor aí da Lei 18.531, que tratava também sobre esse tema, e esta modificação vem, de fato, agregar importante conquista aqui também, pois já estava instituída a Semana Estadual de Conscientização aos portadores de doença de Parkinson e Alzheimer. Então, ela não está sendo revogada, esta lei, né, que era de minha autoria, mas estão somente alterando para ter como foco apenas a doença de Alzheimer, tendo em vista que o mês inteiro de abril será dedicado à doença de Parkinson. Então, ela permanece lá a semana de Alzheimer, né? E o mês de abril passa a ser dedicado à questão do Parkinson. Continua a discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Obrigado, deputado. De forma muito especial, o deputado Vicente Caro Preso, que apresentou o relatório, o deputado Lucas Neves. Temos agora, em continuidade, a presença na nossa reunião, atendendo um requerimento apresentado pelo deputado Maurício Peixe, que está aqui ao meu lado, para debater a participação da Associação Brasileira de Apoio às Famílias com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas às questões referentes à hipertensão pulmonar, suas causas, limitações significativas. E temos a presença aqui, e convido para sentar à mesa, a senhora Rosemary Hack Tiegues, coordenadora das atividades da ABRAF em Santa Catarina. Convido também a senhora Fabiane Cherubim, paciente de hipertensão arterial pulmonar, para se fazer presente e sentar. Também a senhora Cleia Giozelli, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joinville. E está também à nossa mesa, ainda que virtualmente, o doutor Tiago Botega, médico pneumologista. Ele, o doutor... Bom dia, doutor. Mas nós temos... Doutor... Ricardo. Desculpa, é doutor Ricardo Albanese. Doutor Ricardo Albanese está também presente virtualmente, participando da nossa reunião. E também a Flávia Lima, a senhora Flávia Lima, presidente da ABRAF. Então, eu vou passar aqui, deputado Maurício Peixe. Não sei se o senhor quer fazer uma introdução. Sim, só fazer uma Pois não, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, quero saudar o nosso presidente, deputado Neudi Sareta, aqueles que nos estão acompanhando virtualmente, especialmente as nossas convidadas de hoje, que tivemos já uma conversa preliminar, onde eu fui procurado. Eu quero saudar a Cleia, grande lutadora, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joinville,
e que, por ser a presidente, ela não só luta pela causa que ela defende, que é a fibromialgia, uma das causas, mas todas as outras. E quando trouxe, então, para conversar comigo, a Rose, a Rosemary, né, eu chamo de Rose, ela que representa muito bem essa associação, e também a paciente, eu vi as dificuldades que tem. Justamente outras patologias já tem, né? Como a fibromialgia, que era pouco conhecido, praticamente era desconhecida, assim também a doenças a hipertensão pulmonar também é pouco conhecida e entendida. O que mais se deseja é o conhecimento e o reconhecimento de que existe a doença, ela não é vista a princípio a olho nu, assim como fibromialgia, a pessoa não vê, e elas sofrem muito com isso, e falta também de um atendimento especializado, principalmente na rede de saúde, né, que possa ter um conhecimento mais profundo e ter um atendimento adequado para isso. E também entender que é uma doença e que elas fazem parte da rede, eu participo ali da doença, são com deficiências, né, é isso que a gente quer incluir. Então, deputado Neudi Sareta, eu quero agradecer pela atenção, pelo atendimento ao reconhecimento e daí já passar ao debate. Muito bem. Obrigado, deputado. Essa presença desses representantes é muito importante, deputado Maurício, essa sua iniciativa também. Eu consulto quem vai fazer uso da palavra, então a senhora Rosemary, coordenadora das atividades da ABRAF em Santa Catarina, por gentileza. Com grande respeito, né, que me apresento aos senhores, em nome da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar, ABRAF. Sou Rosemary Hacht-Eges, coordenadora das atividades da ABRAF em nosso estado de Santa Catarina. Estamos aqui hoje para destacar uma questão de extrema importância para a comunidade dos pacientes com hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é uma condição rara, debilitante, que afeta os vasos sanguíneos nos pulmões, resultando em pressão arterial elevada nas artérias pulmonares. Essa doença não apenas compromete a capacidade do paciente de realizar atividades diárias, como caminhar, subir escadas, pentear o cabelo, mas também causa um impacto significativo em sua qualidade de vida e bem-estar. Nosso objetivo hoje é pleitear o reconhecimento da hipertensão pulmonar como uma doença de causa deficiente. Sabemos que os pacientes com hipertensão pulmonar enfrentam desafios semelhantes aos de outras doenças já reconhecidas como deficiências e, portanto, merecem receber os nossos direitos e os mesmos direitos e benefícios. Como coordenadora das atividades da ABRAF em Santa Catarina, tenho testemunhado as dificuldades enfrentadas pelos pacientes com hipertensão pulmonar em nosso estado. Muitos lutam diariamente para obter acesso ao tratamento adequado, enfrentam barreiras no local de trabalho e sofrem com a falta de apoio financeiro e social. Ao serem reconhecidos como pessoas que vivem com uma deficiência, os pacientes com hipertensão pulmonar poderão acessar uma série mais ampla de serviços e benefícios, incluindo assistência médica, apoio financeiro e proteções legais que lhes permitirão viver com mais dignidade e qualidade de vida. Solicito a todos os membros dessa comissão a considerarem cuidadosamente nosso pedido e apoiarem nossos esforços para garantir que os pacientes com hipertensão pulmonar de Santa Catarina recebam reconhecimento e apoio que merecem. Muito obrigado, Rosemary. Eu consulto o Dr. Ricardo Albanese, se gostaria de usar da palavra, está participando virtualmente, lhe passo a palavra. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Perfeito. Então, a gente, dentro dessa doença rara, tem uma série de desafios, né? A gente vê os pacientes com muita dificuldade de acesso ao médico, de acesso aos exames, em função da distância, do deslocamento para pacientes graves, isso é muito complexo. A gente tem pacientes consultório, ambulatório dentro do Hospital Santa Isabel, vindo de diversos municípios. Infelizmente, eles têm hoje o maior problema deles é acesso.
pela questão da dificuldade de doutoramento. Então, hoje, por exemplo, em função da municipalização da saúde, um tema importante que nos vem já estão há vários anos, né, é um problema que, por exemplo, o paciente de Gaspar, é um município de referência para hipertensão pulmonar, não. Ele poderia estar sendo atendido nos próximos. E assim acontece com muitos outros municípios. Doutor Ricardo, desculpa lhe interromper, talvez nós temos um problema, o som não está chegando perfeito, não sei se tem como ajustar ou talvez chegar um pouquinho mais perto. Estamos tentando lhe entender, mas desculpa ter lhe interrompido, é que o som não está chegando de forma perfeita aqui. Perfeito. Talvez. Vamos tentar ver então se podemos melhorar o som ali do Dr. Ricardo. Me ouve melhor? Ouvimos melhor, agora sim. Certo. Então, a ideia é que a gente está tendo muita dificuldade em acesso nos nossos pacientes, né? Em função do fato que os pacientes têm dificuldade de locomoção, porque muitos deles são dependentes de oxigênio e a saúde é municipalizada. E, por exemplo, um paciente de Gaspar é referência para Florianópolis, sendo que está a 10 quilômetros do meu hospital aqui em Blumenau. Então, a gente precisaria de mais centros de referência no estado para que esses pacientes tenham uma jornada muito mais facilitada frente às dificuldades que eles estão tendo de acesso aos centros que sabem tratar a doença em função das doenças raras, por serem poucos médicos que estão habilitados para tratar essa doença. Ok, muito obrigado, doutor Ricardo, pela sua participação também. Flávia de Lima, presidente da ABRAF, lhe passo a palavra também. Olá, bom dia, vocês me ouvem? Ouvimos, sim. Muito obrigada por esse espaço que é tão importante. Eu vou apenas, agradecer e afirmar como é importante a gente estar falando, sobre hipertensão pulmonar, que é uma doença grave, é uma doença rara, uma doença progressiva, que causa cansaço, pequenos esforços. Então, é uma doença que afeta muito a vida do paciente e também de toda a família. Eu só queria ressaltar também, que esse uso do oxigênio suplementar, por exemplo, em espaços públicos, às vezes pode causar uma vergonha ou ser uma limitadora à vida social, e ao mesmo tempo, aqueles que não usam oxigênio suplementar enfrentam essa barreira de conviver com uma doença invisível. E é sobre isso também que a gente tem falado aqui, Eu vou passar a palavra adiante, porque temos também a doutora Cláudia Rabelo Nakana, que é uma advogada especializada em saúde, parceira da ABRAF, e que vai falar sobre esses direitos das pessoas que a gente está pleiteando. Obrigado, Flávia. Passo então a palavra para a Cláudia Rabelo Nakana, que é advogada da associação. Olá, bom dia a todos e a todas. Cumprimento os deputados, nobres deputados que estão nos ajudando nesse sentido. Primeiramente, quero agradecer pela iniciativa, pela oportunidade, principalmente ao deputado Neodir Sareta, também ao deputado Maurício e aos demais membros, até pela oportunidade de nós falarmos aqui algo tão sério e tão necessário, Primeiro, gostaria aí de ratificar as falas, que foram perfeitamente colocadas e enfatizar o direito à saúde, que está na Constituição Federal e nós sabemos bem que é um direito de todos, um dever do Estado, e por isso que nós precisamos enfatizar que a hipertensão pulmonar, ela é uma doença grave, rara, séria, e ela pode sim incapacitar uma pessoa. E é por isso que a gente precisa dar atenção
dos estados, municípios e da União. E a maior dificuldade que a gente tem é a falta do diagnóstico ou a demora do mesmo. E isso acaba prejudicando por demais o paciente. Então, nós precisamos ter os municípios alinhados com o Estado para que recebam este paciente e para que possam fazer uma triagem adequada e fazer rapidamente o encaminhamento a um especialista, a um pneumologista, ou mesmo solicitar exames, como, por exemplo, teste de função pulmonar, exame de perfusão-ventilação, ecocardiograma, exames de sangue, raio-x da região do tórax, tomografia, entre outros. Então, é extremamente necessário que essa porta de entrada, que essa atenção básica, ela receba bem esse paciente e que possa dar a destinação correta até para uma investigação mais profunda. Por quê? O paciente com hipertensão pulmonar, ele não pode esperar, ele precisa fazer o tratamento o mais rápido possível, até porque é uma doença bem séria e nós precisamos dessa celeridade no atendimento. Então, nós precisamos que o diagnóstico seja feito rapidamente e sabemos que esse diagnóstico ele é difícil, até porque ele é confundido muitas vezes com problemas respiratórios, cardíacos, e isso dificulta ao profissional médico que não está familiarizado com aquela situação de bater o martelo no diagnóstico. Então, a gente precisa deste apoio, dessa ilustre comissão, para que a gente possa caminhar juntos, unidos, para atender esses pacientes. E, além disso, algo que nós precisamos falar também, sem tomar muito tempo dos senhores e das senhoras, é relacionado ao conhecimento e reconhecimento PCD de um paciente com hipertensão pulmonar. Nós sabemos da incapacitação e como o deputado Maurício Teixeira ele colocou brilhantemente, existe sim essa necessidade de trazer o invisível ao visível. Nós precisamos trabalhar com eventos, com campanhas, com a mobilização da sociedade como um todo, para que todos estejam informados e saibam que o paciente com hipertensão pulmonar, ele precisa ter os seus direitos assegurados como uma pessoa deficiente, como PCD. É extremamente importante. E no mais, nós fizemos aqui, foi feita uma pesquisa pela Abraf em 2019, e a pesquisa, na verdade, foi um estudo chamado de Vivendo com Hipertensão Pulmonar, a perspectiva dos pacientes. E o que nós percebemos nessa pesquisa quantitativa, que 57% dos participantes admitiram sentir dificuldades para voltar ao trabalho após uma licença ou hospitalização. E isso afetou claramente a vida dessas pessoas e, inclusive, a sua dignidade, a sua qualidade de vida. 42% dos entrevistados declararam ter a sua vida muito afetada pela diminuição do salário e 58% afirmaram ter vontade de trabalhar, só que não encontravam oportunidades. Então, é extremamente importante que possamos dar uma atenção especial a este paciente para que a gente consiga... Desculpe, falhei um pouquinho. É importante que a gente consiga dar atenção a este paciente para que possamos ter uma triagem com uma capacitação na atenção básica, com uma melhor investigação e encaminhamento rápido para esses profissionais especialistas, mais especialistas para atender o paciente com hipertensão pulmonar e o reconhecimento PCD para a pessoa com hipertensão pulmonar. Okay. E assim trazendo a dignidade para o paciente. Obrigada. Obrigado, doutora Cláudia, pela sua manifestação.
Eu vou passar agora para a senhora Fabiane Cherubim. Ela é paciente, né? Paciente de hipertensão arterial pulmonar. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos, né? Bom dia. Eu sou Fabiane, tenho 42 anos. Todos me ouvem? Sim, pode. Eu tenho uma cardiopatia congênita, ou seja, eu tive uma cardiopatia ao nascimento e há 18 anos eu tive o diagnóstico de hipertensão pulmonar, né? Até 2 anos atrás, eu ainda tinha uma qualidade de vida onde eu não precisava usar oxigênio, trabalho até hoje, né? Sou enfermeira. E até então, eu não via tantas dificuldades relacionadas, né? Como a doutora Cláudia falou, da doença, né? Nós somos invisíveis e temos necessidades. Mas até então, elas não eram tantas. Depois do uso do oxigênio, que eu faço de forma contínua, ou seja, 24 horas, elas ficaram nítidas, né? Seja em ter que estacionar o carro no estacionamento longe do estabelecimento e ter que carregar, né? Todos viram que eu trouxe um aparelho, né? Um concentrador que pesa 4,5 kg, né? Então, carregar esse aparelho até o estabelecimento, em alguns momentos ter que estar no meio do mercado e ir embora porque acabou a bateria, né? Porque a fila está muito longa e eu não posso utilizar uma fila PCD. Então, são pequenos detalhes que não parecem no dia a dia para as outras pessoas, mas que para a gente faz uma grande diferença, né? Situações em que vai em lugares que não tem tomada e você não pode carregar o aparelho, novamente tem que voltar para casa, né? Então, que se espera? Um paciente de hipertensão, ele espera poder ter vida também, né? Não ficar só em casa como antigamente no aparelho de oxigênio. Poder ir ao mercado, poder passear, poder viajar, mas a gente precisa ter essas condições nos lugares, né? Essas adaptações. Então, a grande dificuldade. E como a doutora Cláudia falou, a questão do mercado de trabalho também é bem limitante, né? Eu tive a sorte de ser concursada e, enfim, não tenho essa dificuldade em retornar para o trabalho. Mas a grande maioria não tem essa realidade, né? A grande maioria não tem renda, depende muitas vezes de uma aposentadoria, muitas vezes tem que comprar medicações caras, né? Arcar com um custo alto na conta de energia elétrica, porque o concentrador consome muita energia. Então, a grande maioria dos pacientes tem essa maior dificuldade também, né? Então, por isso é importante a gente ser incluído também como PCD. Muito obrigado, Fabiane, e deputado Maurício Asselense, que foi o autor desse requerimento, e parabenizo mais uma vez, inclusive pela representatividade das pessoas que estiveram aqui falando. Nós temos um médico, temos a associação, temos uma paciente, temos a Cléia Gioselli, que presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, abriu mão da palavra, mas tem vindo em outras vezes, em nossas reuniões aqui, tratado especialmente dos pacientes com fibromialgia, e nos deu aqui uma ideia, assim, pelo menos uma ideia longa, porque, Fabiane, não seria nesses minutos que seria nos passado, né, tudo que vocês, pacientes, sofrem. O que nós temos reforçado muito aqui nessa comissão é que a gente tem dado, ou procurado, pelo menos, dar voz a pessoas que tradicionalmente não têm a voz aqui no próprio parlamento, né? Deputado Maurício aqui na nossa comissão, de poderem vir aqui expressar suas angústias e necessidades, e nós, enquanto comissão, também buscarmos aquilo que está ao alcance também para auxiliarmos as pessoas, né? E portanto, hoje também essa reunião agrega bastante aqui, nos alerta, né, bastante para os pacientes, né, com hipertensão pulmonar. E essa questão de ser tratado, ter como PCD, de ter o acesso, da acessibilidade, das condições de trabalho, né, que se aplica a vocês e outros pacientes de outras enfermidades ou patologias ou deficiências também é importante, porque a gente precisa avançar ainda bastante na conscientização da sociedade, né, desta inclusão. Eu nunca esqueço, deputado Maurício, quando
estava como prefeito da cidade de Concórdia, e nós entendemos importante lá que as calçadas, enfim, tivessem lá as guias também para os cegos. E quando lançamos o programa e começamos a fazer, um repórter fez a pergunta: mas quantos cegos tem aqui na cidade? Eu disse: olha, essa é a resposta que menos importa nesse momento. Não estamos falando de quantias, estamos falando de pessoas. E, portanto, sendo uma pessoa, essa pessoa tem direito. Então, não importa quantas pessoas padecem com hipertensão pulmonar, importa é que tem pessoas que padecem e precisam ter acessibilidade. Deputado Maurício Peixe, eu vou lhe passar a palavra para o senhor, como autor do requerimento, fazer também a sua análise final, as suas conclusões, e mais uma vez lhe parabenizando pela iniciativa de nos trazer a essa comissão esse assunto, como outros assuntos que nós todos aqui da comissão temos debatido e trazido, e hoje o senhor nos agraciou com esse importante tema. Obrigado, deputado Neudi. Em primeiro lugar, é fazer um agradecimento a Vossa Senhoria pelo comando desta comissão. Assim como eu, nós não temos formação específica na área de saúde, mas temos aí toda uma vontade, uma luta, e com o tempo um conhecimento de algumas matérias e algumas leis, de poder ajudar aqueles segmentos que mais precisam, né? Eu há muito tempo, lá em Joinville, como vereador, assumi esse papel, principalmente presidente lá da Comissão de Saúde e também da Comissão de Constituição e Justiça, daquela Câmara de Vereadores. Sempre atendi e levei em frente os pleitos daqueles que mais precisam e que muitas vezes não são reconhecidos. Começamos lá em Joinville, por exemplo, uma doença totalmente desconhecida, que é a doença de Crohn e retocolite, que também muito parecida com a hipertensão pulmonar ou fibromialgia, que não era visível e que as pessoas sofrem por isso e falta de um atendimento. E através daquela luta, daquele conhecimento e discussão com a Secretaria de Saúde, conseguimos aí fazer um importante passo de fazer um protocolo de atendimento. Aquilo que o doutor Ricardo aqui falava, né, que estava tão perto lá, mas tem que vir aqui em Florianópolis, isso a gente tem que melhorar. A rede tem que entender quais as doenças raras e como tratar elas. Fazer especialidade para aqueles médicos de atendimento em postos de saúde, pelo menos um pouco do conhecimento do atendimento já inicial para encaminhamento, para melhoramento do diagnóstico da doença e como tratar a doença. E é isso, como foi falado aqui para a doutora Cláudia muito bem, né, de entendimento que a doença e um caminhamento mais rápido possível para salvar vidas, para poder fazer a agilização do conhecimento da doença. Então é isso que nós queremos fazer. Assim como foi a fibromialgia aqui, já aprovada nesta casa, com a sua ajuda, deputado Neudi, que reconhecimento como PCD, né? Hoje já é lei, já está aí, já vai ser lei, já está caminhando bem para isso, né? E da mesma forma já entramos também com a hipertensão pulmonar, reconhecimento como uma doença, né? PCD, e tenho certeza que vai ser entendido e aprovado. Só estamos eu e o deputado Neudi aqui, mas tem muita gente acompanhando virtual e isso vai se espalhar. E o segundo passo, deputado Neudi, é nós realmente irmos à frente, marcar com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Carmen Zanotto, a secretária, para poder sim começar a fazer essa luta, esse encaminhamento, primeiro como reconhecimento e depois sim no atendimento especializado em postos de saúde. Que esse diagnóstico seja feito o mais rapidamente possível, porque tudo que é, quando descoberto, quanto antes, melhor é a qualidade de vida da pessoa, se não tiver cura, mas pelo menos um atendimento prolongado, assim como você tem, Fabiane, né? Desde os 17 anos, né, que você tem isso e hoje convive com isso. Não vou dizer convive muito bem, mas convive conforme for a qualidade que te dão de vida, né? E você vive muito bem e luta por isso, isso é importante. Então é isso que nós queremos, deputado Neudi, não vai ficar nessa reunião, nós vamos tocar em frente, seguir em frente. Eu quero então cumprimentar a Flávia Lima, né, que é presidente da associação, parabéns pela tua luta, né? E é isso, quando tiver pessoas abnegadas, pessoas que vão à frente, que não desanimam no primeiro tropecinho que tem,
a vitória vai ser muito maior. Então vamos com certeza ter vitórias, sucesso nessa caminhada que nós começamos a empreender hoje aqui nessa comissão. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Maurício. Certamente não para por aqui, como disse o deputado Maurício, essa participação também aqui da nossa Comissão de Saúde nesse tema. Muito obrigado, Rosemary, que é a coordenadora de atividades da Abraf, ao doutor Ricardo, que participou também virtualmente, a Fabiane, que é paciente e nos trouxe essa voz e essa sensibilidade do paciente, né, que está ali no dia a dia, a doutora Cláudia, sobre os aspectos jurídicos, legais, né, e também a Cleia, que está aqui, que é a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, e a Flávia Lima, que é a presidente da ABRAF, né? A ABRAF, que é a Associação Brasileira de Apoio às Famílias com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas. É isso? Tá certo, então. Muito obrigado a vocês e vamos seguindo em frente sempre. Um grande abraço. Está encerrada a presente reunião.